Henker que vive duas vezes. Capítulo 129. Preparação para a guerra, 4. Tradutor. HH Editor, HH. O espírito familiar evoluiu com sucesso. O Cavaleiro da Morte, Death Knight foi criado. Você conseguiu. O Cavaleiro da Morte jurou lealdade a você. Ligado ao desespero do Rei Negro, ele se tornará sua espada e escudo de confiança. Você atribuirá um nome a ele? Shannon. O nome, Shannon, foi atribuído ao Cavaleiro da Morte. Lealdade aumentou em 15. A autoridade aumentou em 5. Saudações ao meu novo mestre. Armadura e capacete pretos, e com o Swordbreaker que ele usou quando estava vivo plantado no chão à sua frente, o Cavaleiro da Morte estava ajoelhado na frente de Yong-Woo. Obrigado por... Por favor, não seja mais tão formal comigo. Eu sou seu servo e seu cavaleiro. Um mestre não fala formalmente com seu servo. Com uma voz firme, Shannon levantou a cabeça. No capacete escuro que ele usava, nada podia ser visto. Mas Yong-Woo pensou que Shannon estava rindo. Claro, pretendo falar informalmente com você às vezes. Yong-Woo sorriu para o bem-humorado Cavaleiro da Morte. Ele teria um conjunto diferente de braços e pernas em comparação com Bu. E assim, as forças armadas de Yong-Woo estavam aumentando um por um. Então os pontos focais só podem ser detectados através dos sentidos? Como Yong-Woo queria? A primeira coisa que ele fez depois de completar Shannon foi perguntar sobre os pontos focais que ele sofreu no passado. Correto, escolhendo uma entre muitas possibilidades. A menos que você consiga ler o futuro, terá que confiar nos seus sentidos. Obviamente, os sentidos dos quais estamos falando são diferentes dos 5 sentidos físicos que temos. Foi o sexto sentido. Ao contrário dos 5 sentidos, era algo que lidava com coisas intangíveis. Yong-Woo sentiu o sexto sentido algumas vezes. De volta ao seu tempo na África, quando suas costas estavam frias por algum motivo, ou quando às vezes tinha enxaquecas, isso significava que havia perigo por perto. Então Yong-Woo achou que seu sexto sentido estava bem desenvolvido. No entanto, Shannon estava falando de um sexto sentido que era mais aguçado que isso. Uma decisão baseada no bom senso. De certa forma, estava mais perto de prever o futuro. Normalmente, isso é fácil para pessoas do seu nível entenderem. Acho que é um pouco difícil para você. Bem, fiquei completamente surpreso quando soube que você só começou a aprender artes marciais recentemente. Shannon assentiu como se entendesse. Do seu ponto de vista, o crescimento e a direção de Yong-Woo foram diferentes dos outros. Enquanto outros criaram seu próprio caminho a partir da construção de uma base, o método de Yong-Woo foi construir a partir do topo. Normalmente, um crescimento como este estava fadado a cair. No entanto, a torre de crescimento de Yong-Woo permaneceu estável. Quanto mais você sobe, quanto mais jogadores habilidosos você encontrar, há maiores chances de você conhecer pessoas que usam pontos focais. Então eu recomendo que você aprenda rapidamente. Existe uma maneira de aprender mais rápido? Ah! Os olhos de Yong-Woo brilharam. O que é? Shannon assentiu como se fosse óbvio. Lute mais e experimente mais. Isso é óbvio. E memorize todos os padrões. Yong-Woo exclamou surpreso. As palavras de Shannon faziam sentido. Se ele não conseguisse memorizar, era melhor memorizá-lo. Era algo que ele fazia com frequência. Memorizar é melhor nessas situações. Se você continuar memorizando muito, poderá aplicá-lo quando for necessário. Yong-Woo riu junto com Shannon. Ele percebeu o que Shannon estava tentando dizer. E você pode me ensinar esses padrões? Certo, você é inteligente, mestre. Subordinados são feitos para serem usados nessas situações. Shannon se levantou lentamente. Ele agarrou seu escuro Swordbreaker. Já que estamos no assunto, vamos ao que interessa. Você parece estar com pressa também. Mas treinar com Shannon não durou muito. Enquanto aprendia sobre os pontos focais, o comando para reunir caiu. Yong-Woo, Fante, Edora e a legião estrangeira mudaram-se para o centro. E naquele momento... Baque. Baque. Yong-Woo agarrou seu peito, que de repente começou a bater mais rápido. Seus olhos endurecerão. Ele estava até circulando seu circuito mágico, mas a mana estava girando. Seus olhos dracônicos se abriram e olharam para o céu. Quando ele olhou para o céu, Yong-Woo percebeu tardiamente porque seu corpo estava se comportando dessa maneira. Uma atmosfera pesada enchia o ar. Como se o céu e a terra fossem feitos apenas para isso, ele ficava no meio de tudo. Escamas vermelhas, queixo firme e fendas verticais nos olhos. Um corpo de 30 metros. Dragão. A rainha do verão havia retornado à sua forma original e estava sentada ali. O homônimo do dragão vermelho, a segunda pessoa mais velha de toda a torre depois que Alforone estava liberando sua aura. Medo do dragão. Pela habilidade que o dragão tinha, era uma aura que dobrava os jogadores. Yong-Woo tentou encontrar a calma novamente. A razão pela qual seu coração batia tão rápido provavelmente era porque o dragão dentro dele reagiu à presença de outro dragão. Mas ele não poderia revelar isso. Yong-Woo se acalmou com o melhor de suas habilidades. Felizmente, os olhos dracônicos se acalmaram e seu circuito mágico ficou quieto. Mas para entrar em uma área onde Dragon Fear foi colocado, era preciso estar muito nervoso. Felizmente, ela não estava olhando na direção dele.
Com olhos verticais que causavam arrepios, ela olhava para o céu. Era um céu escuro como breu. Ela parecia estar tentando espiar a lua brilhante. Então, ela lentamente levantou o corpo e abriu as asas. Está abrindo. Com a voz da rainha do verão. Ao longo do céu, um grande portal verde se abriu. E naquele momento, não há nada que você ganhará me ajudando. Em vez disso, você será rotulado como traidor. Pela última vez, darei a você a chance de ir embora. Depois disso, não aceitarei nenhum pedido para sair. O Deus Sabre estava falando com seus subordinados. Junto com o Madodan no centro, outras 9 legiões como a Shindodan e a Jindodan estavam lá. Eles estavam prestes a cruzar a ponte, então as pessoas que queriam desistir deveriam parar agora. Que ele não os impediria. Isso é o que o Deus Sabre estava dizendo. Isso significava que ele ainda tinha a capacidade de raciocinar. E essa aparência dele só tocou mais seus subordinados. Ele estava cheio de desejo de salvar seu filho. Mas eles sentiam seu desejo desesperado de ainda manter sua mente lógica. Eventualmente, ninguém saiu. Eles apenas olharam para o Deus Sabre com olhos firmes. O Deus Sabre cerrou os dentes. Ele podia sentir até os ossos que não havia vivido sua vida em vão. Suas vidas, eu as aceitarei com prazer. Os olhos do Deus Sabre começaram a brilhar. Então vamos. Madodan, Shindodan e Jindodan atacaram primeiro o Rogundan, que estava vigiando o Deus Sabre. Vocês, pessoal. O líder da equipe de Rogundan tremeu os lábios ao ver a faca sob seu queixo. Seus olhos perguntavam se eles sabiam o significado do que estavam fazendo. Se não soubéssemos, não teríamos começado no início. Mas o líder da equipe Madodan apenas lançou sua espada sem qualquer hesitação. A cabeça do líder da equipe Rogundan rolou no chão. Apenas algumas horas atrás, eles eram camaradas que bebiam juntos. Ele esperava se sentir um pouco culpado, mas surpreendentemente não sentiu nada. Ele pensou que poderia ser porque esperava morrer, mas ele achou que esse tipo de morte também não era tão ruim. Ele viveu e morreu pela sua espada. Se ele fosse morrer pela espada de outra pessoa, não seria tão ruim morrer por seu mestre. O líder da equipe Madodan olhou em volta. Exceto alguns membros, todos estavam reunidos ao seu redor. Como se tivessem acabado, suas roupas estavam manchadas de sangue. A localização do alvo? Alvo. Ele se referia a Leonte. Atualmente o honrado deus da espada. Não, o deus da espada está protegendo-o em seu escritório. A possibilidade de eles serem separados? Nenhum agora. Não sei do que estão falando, mas está demorando. O líder de Madodan estalou a língua. Então a única coisa que podemos fazer é atacar o deus da espada? Vai ser difícil. Teria sido fácil simplesmente eliminar Leonte, mas com o deus espada, as coisas ficaram difíceis. Ele tinha a habilidade de enfrentar todos os outros deuses marciais, mas ninguém conseguia adivinhar o que ele estava pensando. Para o resto do Cheongvado, o deus da espada equivalia ao medo. Claro, eles não iriam desistir. Envie o sinal. O vice-líder explodiu o sinal. Bum! Fogos de artifício vermelhos se espalharam pelo céu. Foi o sinal para começar agora que tudo estava pronto. E como haviam planejado com antecedência, outras legiões surgiram de onde esperavam. Quaquang. Fogo. Bomba. Fogo no sótão de suprimentos. Dragão Vermelho atacou. A estratégia era simples. Eles estavam planejando criar o caos em sua base. Então, enquanto todos estavam ocupados pensando que era um ataque do Dragão Vermelho, Saber God e Madodan atacariam onde Leonte estava. Felizmente, o primeiro plano deles já deu certo. À medida que o fogo subia acima da base, os gritos dos jogadores podiam ser ouvidos. Eles gritaram para trazer água e o Dragão Vermelho atacou. Cada uma das legiões planejava correr para criar ainda mais pandemônio. Seria necessário muito tempo para que as pessoas finalmente percebessem o que estava acontecendo. Enquanto isso, Saber God saiu lentamente de onde estava hospedado. Com sua caixa de ferro em sua caixa, seus olhos estavam frios. E sua aura estava criando um redemoinho ao seu redor. O Neidá das 4 bestas lendárias estava girando em torno dele. Ele havia recuperado as forças dos velhos tempos. Não, agora ele era mais forte. Ele ativou sua arma secreta apenas por precaução. Teve o efeito de levar seu poder mágico ao seu maior potencial. Geralmente era usado por kamikazes ou em momentos de perigo, mas o Deus Sabre não se importava. Seu corpo já estava sendo quebrado pelo poder mágico que o abandonava, e ele poderia fazer qualquer coisa para matar o Deus da Espada. E o efeito disso foi imenso. O poder mágico encheu seu corpo, e a energia das 4 bestas lendárias que ele não foi capaz de digerir misturou-se a ele para fortalecer seu poder mágico. Ele sentiu que poderia destruir qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. Com seu poder, ele não apenas sentiu que poderia quebrar o Deus da Espada, mas também todos os outros deuses marciais que o seguiram, incluindo Leonte. Mas ele sabia que se abandonasse seus instintos, iria queimar. Então ele tentou manter o raciocínio enquanto caminhava. Seus sentidos que se tornaram mais sensíveis lhe disseram onde Leonte estava escondido. Então Saber God se dirigiu sem hesitação nessa direção. Madodan seguiu atrás dele. Seu ritmo era rápido. Ao contrário de seus passos relaxados, seu movimento era rápido. Foi difícil acompanhar. Eles viram algumas pessoas,
mas rapidamente caíram nas mãos do Deus Sabre. Logo chegaram onde a mana de Leonte estava flutuando. Sabre Godinin. Você não pode vir aqui. A segurança em torno da residência do Deus da Espada foi mais frouxa do que o normal graças ao caos repentino. Eles só poderiam ficar surpresos com a chegada repentina de Saber God e Madodan. Mas antes que eles pudessem agir, Saber God girou sua espada. Eles foram esmagados com seu novo poder. Dezenas de jogadores desapareceram na poeira. Restaram apenas Leonte e Sword God. Leonte mal bloqueou o ataque levantando os braços. Suas roupas eram apenas pedaços de pano solto e seus olhos estavam cheios de fogo. Deus Sabre, até o fim. Basta entregar a pedra, então vou salvar sua vida. Quantas vezes eu digo que não tenho essa coisa, eu não. Leonte se sentiu injustiçado, porque realmente não tinha. Mas ele não conseguia falar. Deus da Espada estendeu a mão e o cortou. E com sua máscara de leão, ele olhou para Saber God. Acima de sua máscara, rugas podiam ser vistas em sua testa. Você realmente precisa ir tão longe? Deus da Espada viu a condição do Deus Sabre, digestão do Neidá das 4 bestas lendárias e fortalecimento de seu poder mágico. Saber God não era o Saber God que ele conhecia. Se você comparar apenas a aura deles, não perdeu para a do Sword God. Vou fazer uma pergunta também. Entregue a pedra agora. Então darei minha vida se você me disser. Como eu sempre digo, os deuses marciais são iguais. A menos que uma vida seja dada voluntariamente, outro deus marcial não pode pedir uma vida. Sword God falou sobre sua moral, mas Saber God bufou. Não é isso, não tente encobrir isso. Essa pedra não é algo que você precisa também? E você estava falando sobre isso com ele agora há pouco. Estou errado? Os olhos de Leonte tremeram. Saber God adivinhou corretamente a verdade. Ele estava falando sobre a pedra com Sword God. Então você lutará por isso até o fim. Já estou aqui. Não adianta voltar atrás. Entregue o traidor. Se você continuar teimoso, não há nada que eu possa fazer. Sob sua máscara de leão, os olhos de Sword God se estreitaram. E quando ele ergueu a mão, suas espadas giraram ao seu redor. Então, a atmosfera tremeu e ficou embaçada. Então o mecanismo de defesa quebrou e uma nova cena apareceu. Ao redor do Deus da Espada e do Deus Sabre havia milhares de jogadores segurando suas espadas. Mesmo com isso, você vai continuar? Deus da Espada perguntou com olhos gelados.